Era a década de 50 e pesquisadores decidiram construir um paraíso, um universo perfeito para ratos, com belos edifícios e alimento ilimitado. 2 anos depois do início do experimento, os animais tinham criado o seu próprio apocalipse. Transformaram o mundo perfeito em um verdadeiro caos, levando à completa extinção da colônia. No programa de hoje, você conhecerá um dos mais assustadores experimentos sociais já realizados. Verá como a superpopulação influencia no comportamento dos indivíduos, o que a falta de dificuldades pode acarretar e como tudo isso leva ao completo caos social. A experiência Universo 25 é uma das mais terríveis da história da ciência, e por meio do comportamento de uma colônia de ratos, é uma tentativa dos cientistas de explicar as sociedades humanas. A ideia do Universo 25 surgiu do cientista americano John Calhoun, que criou um mundo ideal, no qual centenas de ratos viveriam e se reproduziriam. Mais especificamente, Calhoun construiu o chamado Paraíso dos Ratos, um espaço especialmente projetado onde os roedores tinham abundância de comida e água, bem como um amplo espaço para viver. Em 1954, quando Calhoun começou a trabalhar no laboratório de psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental, ele decidiu refazer o experimento pela 25ª vez, só que focando em como os roedores se comportariam em um ambiente controlado, livre de predadores, esterilizado, com pouca margem para doenças e com água, comida e abrigos abundantes. O projeto foi chamado por ele de Utopia dos Ratos, pois os roedores remontavam um tipo de estrutura social que os homens jamais alcançariam. Nomeado de Universo 25 devido à quantidade de vezes que tentou realizar com sucesso o experimento, Calhoun visava analisar o efeito da densidade populacional sobre os padrões de comportamento dos ratos. Para isso, ele construiu um tanque com quase 3 metros quadrados, com 1,5 metro de altura e uma temperatura constante de 20 graus, equipado com 256 abrigos e 16 canaletas. O cientista deu tudo aos roedores em um espaço que abrigaria uma população máxima de 2.200 animais. A ideia inicial era observar qual seria o comportamento desses mamíferos diante da superpopulação, questão muito debatida na década em que Calhoun realizou o ensaio. Porém, esse talvez tenha sido o menor dos problemas para os camundongos, e o mais impressionante, na realidade, foram os paralelos que se podem fazer entre o progresso dos ratos dentre seu paraíso e a sociedade humana. A primeira fase do experimento foi denominada fase de estrutura ou período de luta. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis sendo soltos para dar início à nova sociedade. Nos primeiros 104 dias, os indivíduos começaram a se ajustar ao habitat, a se organizar, construir seus ninhos, definir os papéis de cada indivíduo no grupo, entre outras coisas. Analogamente, temos o longo período da história humana, que vai do período ágrafo até o início da Revolução Industrial, quando os humanos, devido ao avanço tecnológico provocado pelo capitalismo, passaram a ter a possibilidade de acessar quase todos os recursos terrestres, proporcionando uma sensação, talvez similar à dos camundongos de não ter de lidar com a escassez. Também, assim como ocorre com os ratos que definem os papéis sociais dos integrantes da comunidade, durante esse longo período, os seres humanos estabeleceram as bases sociais, as quais servirão de sustentáculo para o sistema econômico. Dentre eles, a moral judaica cristã, a filosofia grega, o direito romano e, por último, mas não menos importante, o ideal iluminista britânico de liberdade. Quando a fase de exploração começou, em que os animais se encontravam e se acasalavam, a cada 55 dias a população passou a dobrar de tamanho.
Fazendo novamente um paralelo com a história humana, aqui poderíamos ter o período pós-primeira Revolução Industrial, quando a população começou a crescer exponencialmente. Em 315 dias de experimento, a utopia já se havia tornado um pequeno inferno, com uma população de ratos de 620. Calhoun percebeu que os ratos ômegas, que eram tímidos e faziam parte da base da hierarquia, interromperam o acasalamento quando se viram rejeitados pelas fêmeas. Sem ter mais um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos maiores e passaram a comer, dormir e às vezes brigar com os demais marginalizados. Os machos dominantes adotaram um comportamento muito agressivo, atacando os demais ou os provocando sem motivo aparente. Alguns se tornaram homossexuais, pansexuais ou hipersexuais, chegando a se deslocarem em grupos que atacavam as fêmeas e estupravam qualquer rato, independente do sexo. Por vezes, os alfas lançavam episódios de violência e terminavam em canibalização, apesar de haver comida o suficiente. Uma vez que os machos abandonaram seus papéis designados dentro da colônia, as fêmeas tiveram que cuidar de seus ninhos. Por isso, adquiriram um comportamento agressivo, que acabava sendo transferido em forma de violência contra os próprios filhotes. Algumas chegaram a abandonar as ninhadas, gerando uma taxa de mortalidade de 90%, que Calhoun definiu como fase de estagnação, devido ao colapso dos papéis sociais e aglomeração excessiva. Com a completa destruição dos papéis sociais, a próxima geração de ratos nasceu sem exemplos a seguir, sem instruções sobre acasalamento, marcação de território ou sobre os papéis de paternidade e maternidade. Portanto, eles apenas comiam, se hidratavam e se higienizavam, sendo chamados pelo autor do estudo de Os Belos. Calhoun também diz que essa geração foi responsável pela primeira morte daquela comunidade, uma morte espiritual, devido à apatia social, à falta de propósito e à falta de desejo de um futuro por parte dos Belos. A segunda morte, ou seja, a morte física do último rato e a extinção da comunidade era inevitável. Em 560 dias de experimento, por fim, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos e ficou claro que a mudança seria permanente. Com uma taxa de mortalidade de 100%, Calhoun decretou que a colônia entrava na fase de morte, na qual o universo 25 se encaminharia para sua extinção. A geração jovem de ratos cresceu em meio a um ambiente anormal, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento e marcação de território. Portanto, eles apenas comiam, bebiam e se higienizavam. Publicada na edição de 1962 da Scientific American, a conclusão do cientista foi de que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósito estabelecidos dentro do mundo em geral e que o estresse, a ansiedade, a tensão e o instinto de sobrevivência tornam necessário o engajamento na sociedade. Ou seja, para Calhoun, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos, moradia, água, conforto e comida. Apesar de ter recebido muito apoio da comunidade científica, o estudo de Calhoun também foi questionado e classificado como perigoso. Para o médico e historiador Edmund Husband, os ratos podem sofrer com aglomerações, mas os seres humanos podem lidar com isso. A decadência moral pode surgir não da densidade, mas da interação social excessiva. Nem todos os ratos ficaram furiosos. Aqueles que conseguiram controlar o espaço levaram vidas relativamente normais, observou o médico. Em 1972, o conceito do universo 25 apavorou as pessoas nos Estados Unidos e causou uma histeria em massa, quando os índices de densidade populacional nos centros urbanos estouraram e as taxas de homicídio alcançaram 135% com relação à década anterior. A ideia de um iminente apocalipse social em que as pessoas se autodestruiriam despertou a ideia de migração para os campos ou subúrbios.
onde havia espaço suficiente para uma vida tranquila e natural. Apesar de tudo, ao lado de Freud e Skinner, o experimento de Calhoun entrou para os 40 estudos que mudaram a psicologia. Por fim, podemos pensar, mas como a sociedade humana nunca inventou algum mecanismo que instruísse as novas gerações sobre as conquistas do passado, ensinando-as a valorizar o que nos trouxe melhores condições, assim prevenindo uma situação semelhante à utopia dos ratos. Bom, nós criamos, se chamam professores. Porém, ocorreu um problema. Surgiu uma ideologia que subverteu totalmente o papel do educador, representada em Terras Tupiniquins por Paulo Freire. Nessa corrente de pensamento, o professor passa a ser considerado um revolucionário, sendo responsável por promover as transformações sociais mediante a conscientização dos jovens. Citando Ryan Villar, que escreveu em seu artigo Utopia dos Ratos, o problema fica nítido. Se o professor deve olhar para o futuro no papel de reformador social, quem nos relembra do passado? Quando se observa o passado com um olhar revolucionário, ele sempre parecerá retrógrado, atrasado e menos tolerante. Dessa forma, iniciou-se a criação de uma geração de belos. E se os defensores da liberdade não se unirem para relembrar as novas gerações da importância dos ideais e do sistema que possibilitaram o incrível melhoramento das condições de vida da sociedade, estaremos rumando para a própria morte de nossa espécie, e a segunda será só questão de tempo. Agora queremos saber o que você pensa desse assunto. Você concorda? Discorda? Faltou alguma informação? Diga para nós nos comentários logo abaixo. Se você nos acompanhou até aqui, é porque gostou do tema abordado. Se inscreva no canal para mais assuntos como este e aproveite, já deixe seu like. Obrigado por assistir e se vemos todo sábado ao meio-dia.